Olá, meus amigos, minhas amigas, seguidores e clientes e todos vocês que aqui me acompanham. Pessoal, hoje eu venho aqui falar sobre preparação de superfície, aplicação de produtos, né? E venda de produtos e orientação ao cliente. Minha gente, a gente sabe que dentro da pintura imobiliária, a preparação de superfície é fundamental antes de estar fazendo aplicação de produtos, né? As superfícies, elas devem serem trabalhadas, né, para que se obtenha um acabamento perfeito, né? E a aplicação de produtos deve-se seguir rigorosamente a orientação a qual o fabricante especifica, né, em suas embalagens, né, e em seus boletins técnicos, né, de aplicação de produtos, né. E, no entanto, pessoal, o que a gente tem visto são erros gritantes, né, em relação à aplicação de produtos, né. A gente, vez por outra, a gente está vindo aqui nesse perfil, né, falar sobre preparação de superfície, né? E a gente está batendo sempre na mesma tecla para orientar os nossos amigos, né, irmãos da pintura, os nossos seguidores e também, principalmente, os nossos clientes, né? Antes de estarem fazendo as suas pinturas imobiliárias, né, em suas residências, né? E o que eu recomendo, pessoal, hoje é que as pessoas, quando forem fazer as suas pinturas, né, que tenham muito cuidado, né, na preparação de superfície, né, principalmente quando se refere a madeiras, né, portas, janelas, né, guarda-corpo, decks, né, e madeirames em geral, né? A minha área mais é essa área de aplicação de produtos em madeiras, né? E vez por outra a gente está vendo algumas pessoas, até por uma falta de informação, né? Aplicando os produtos sem o devido conhecimento, né? Nós temos dois produtos dentro do mercado de tintas imobiliárias quando se fala em relação a madeiras, né? Hoje nós temos os vernizes, os vernizes comuns, né? Os vernizes de alta performance e os stains, né? E há muita diferença, minha gente, entre esses dois produtos, né? Quando a gente fala de vernizes, vernizes são aqueles produtos cuja a sua formulação, né, ele forma película, né, a película rígida, né, o filme, né, e ali tem uma certa rigidez, né. Os vernizes de alta performance, eles são os vernizes classificados como super premium, né? Eles já são classificados como protetores de longa duração. Então, esses vernizes, eles não podem, em hipótese alguma, serem diluídos, né? Não se pode colocar nenhum tipo de diluente nos vernizes de alta performance. Principalmente, pessoal, aqueles que terminam com TOL, né? Não vou citar nomes de fabricantes, mas aqueles que terminam com TOL. Eles não podem ser, em hipótese alguma, diluídos, né? A única coisa que podem ser feitos é homogeneizados, né? Antes de fazer a aplicação. E também esses vernizes de alta performance, eles têm o tempo de cura, o intervalo de secagem, né? Uma coisa que eu recomendo é que esses vernizes, eles devem ser aguardados
24 horas entre demãos. Não deve ser aplicado no intervalo de 12 horas, porque vai ocasionar problemas de secagem, minha gente. Aos clientes, né, também, eu venho aqui levantar uma observação, né, que quando forem aplicar esses produtos, aguardem o tempo de secagem, porque não se pode aplicar uma demão de verniz de alta performance hoje e amanhã já aplicar a segunda, né? Porque aí, pessoal, a primeira demão desse produto, ela vai ficar reagindo por debaixo da segunda demão, por não ter sido esperado o devido tempo de cura, né? Que são 24 horas. Esses vernizes protetores de longa duração, eles têm a secagem mais lenta, né? Então a gente tem que seguir esses trâmites, né? De aguardar o tempo de cura, ou seja, o tempo de secagem, né? E quando a gente fala também em relação aos stents de alta performance, né? Eles já vêm prontos para o uso, né? Não se deve diluir os stents de alta performance. Os stents, eles têm uma característica que já vem com o seu preservativo de madeira e fungicida, né? Então, não é recomendável colocar nenhum tipo de diluente nesse produto, porque vai dissociar as características químicas do produto, né? Vai alterar, tirando a garantia desse produto, vindo mais tarde a dar problema, né? A craquelar, né? E ressecar e não ter garantia suficiente, né? Portanto, pessoal, a gente, quando se fala em vernizes e stents, a gente deve ter um certo cuidado, né? E qual a diferença do verniz e do stent, né? O verniz, ele forma a película, né, de 70 micra, né, 70 micrômetros, que é a espessura especificada pelo fabricante, né? Os stents, eles já têm baixa formação de filme, né? Eles não formam aquela camada espessa como o verniz forma, né? E o stent, a característica do stent é manter a tonalidade natural da madeira, né? Torná-la semi-transparente, como ela se apresenta no estado natural, na natureza, né? A proposta do stent é esta, né? E o stent, ele vem de diversas cores, vai depender muito do gosto do cliente, né? Outra coisa também, pessoal, que eu recomendo aos vendedores de produtos nas casas de tintas, né? Quando venderem os produtos de alta performance e os stents, orientem os clientes, né? Porque a gente está vendo que algumas pessoas, por falta de informação, para bater a meta, vende os produtos aos clientes e não orientam, né? E muitas das vezes orientam o cliente de forma incorreta. Diz que o produto pode ser aplicado direto na madeira, sem nenhum fundo específico, né? Daí, quem vai sair no prejuízo é o cliente, por muitas vezes não ter se orientado, né? E não é culpa do cliente. O cliente, muitas das vezes, é leigo, ele não entende de aplicação de produtos, né? Então a gente que está aqui, né, sempre conversando em relação à aplicação de produtos, né? A gente sempre tem que estar elencando esses assuntos, né? E também que o cliente seja orientado para não ter prejuízo, porque o cliente compra um produto caro, né? E muitas das vezes ele é mal orientado na casa de tintas, né? E vindo achar que é simplesmente pegar o produto e aplicar de qualquer jeito, quando não é, né? E o cliente
ele vai ter prejuízo, né? E não é interessante, né? E o cliente também, não faça você mesmo, né? Procure se certificar das pessoas que têm a vivência, né? Têm a experiência no ramo de aplicação desses produtos, né? Dos vernizes de alta performance e os stents. É isso aí, pessoal. Eu espero ter contribuído de forma positiva com todos vocês. Forte abraço!